Olá, tudo bem? Esse é o quadro negro do canal para falar de matemática e negritude. E nesse vídeo eu queria comentar uma coisa que aconteceu comigo, que está acontecendo, e que eu acho que talvez a minha experiência possa ajudar mais pessoas, então eu vou falar o que que é. Eu estou estudando aqui na minha universidade, eu estou fazendo uma matéria que é Geometria Algébrica 1, que é o início de da ideia mesmo de estudar geometria algébrica de uma maneira geral, que é a geometria algébrica clássica. E apesar de eu já ter tido contato com coisas um pouco mais gerais de geometria algébrica, que a gente vê provavelmente no segundo curso, como feixes, esquemas, coisas do tipo, muitas vezes eu acabo patinando e agarrando em alguns conceitos. E esse foi um caso que aconteceu, que está acontecendo agora. Pelo menos para mim, eu tenho uma questão que é muito. Que eu demorei a acostumar e eu demorei a perceber que eu era assim, mas eu tenho uma questão de que eu não consigo. Eu realmente não sei como é com as outras pessoas, então talvez eu possa estar falando uma coisa que acontece com todo mundo, mas eu realmente não sei. Eu acredito que não. Mas eu tenho uma dificuldade de assimilar conceitos se eu realmente não entendi para que eles servem. Então, se você me dá um conceito abstrato e você fala assim, olha, esse conceito, a definição é tal. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que eu estava estudando, que são variedades quase projetivas. A variedade quase positiva é um aberto de um fechado de uma variedade projetiva. Beleza. Eu entendi o conceito. Mas eu entendi só, sei lá, da página um, sabe? Eu não entendi de verdade. Eu realmente não. Eu custei a entender para que aquilo ali estava sendo definido. Por que variedades quase projetivas são importantes? E aqui você não precisa saber o que é uma variedade quase projetiva, nem o que é uma variedade projetiva, nem o que é uma variedade. Mas o que eu estou dizendo é que a gente é cercado por conceitos onde a gente vê a definição deles e a gente não tem muita noção de para que eles servem, sabe? Quando a gente não tem noção de para que eles servem, eu acho que, pelo menos para mim, o aprendizado fica muito prejudicado. Então, eu tenho dificuldade de entender conceitos onde você simplesmente me joga o conceito e me explica para que ele serve, ou por que você definiu aquilo ali, ou sei lá, quais exemplos aquilo ali tem, ou qual problema você quer resolver utilizando esse conceito. Se você não me der nada disso, eu vou só entender definição mesmo, pura e abstrata. E aí, na hora de fazer exercícios, por exemplo, eu vou patinar porque eu não vou conseguir ter criatividade nenhuma, porque eu não entendi a lógica da coisa, a intuição, sabe? Eu acho que matemática é muito de intuição. E essa intuição, ela não vem. é, por mais que pareça que intuição é uma coisa meio divina, né? Abaixou a intuição na sua cabeça e você, pum, aprendeu e você resolve o exercício. Mas a intuição é basicamente uma coisa que você tem um palpite aquilo ali é verdadeiro ou falso, baseado em experiências anteriores que você teve, baseado nas suas experiências com aquele assunto. Então, intuição é importante. E aí o que eu queria falar é que uma coisa que eu só aprendi me ferrando muito é que não dá pra gente ignorar isso. Então, eu ignorei que eu não entendi o que é variedade quase projetiva e eu fiquei quase um mês estudando e aquele conceito, ele foi lá pra, sei lá, a matéria passou, continuou, foi fazer outras coisas. Aí eu tive que voltar para estudar outras coisas.
Aí quando eu tive que voltar, recolher meu rabinho, voltar na matéria lá do início e ver de novo o que que era e entender de verdade o que que eram as benditas variedades quase projetivas. Então, o que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte: se você tem aquele conteúdo que você tá procrastinando de aprender, se você não entendeu, mas passa para frente, eu sugiro o seguinte: passe para frente se realmente você agarrou, porque às vezes você ficar só naquilo ali o tempo todo não vai te trazer nada de positivo, mas em algum momento volte. Porque eu fiquei o tempo todo tentando não voltar nesse conceito e ele apareceu para mim, sabe? De alguma forma ele apareceu. Então, sempre que você tiver algum conceito, alguma coisa que você não está entendendo na essência, tente entender na essência. Tente entender realmente por que, que o autor definiu aquilo ali daquele jeito. Se o autor definiu alguma coisa, ele é útil. Ninguém define uma coisa do nada que não seja útil para resolver um problema, que seja uma definição que aparece em vários lugares. Então, é útil. Então, vale a pena você entender aquilo ali. E aí, se você realmente ficou muito tempo pensando naquilo ali e não saiu nada, ok, vai fazer outra coisa. Mas em algum momento, e esse momento não pode ser muito demorado, volte. Volte. Por quê? Porque the life snakes, a vida cobra. Em algum momento a vida vai te cobrar de novo que você entenda esse bendito conhecimento e você precisa voltar lá e entender. Porque senão você vai acabar atrasando o seu processo de aprendizado e isso só piora. Então não façam como eu, não procrastinem e voltem a estudar aquilo que vocês não entenderam. Pode ser um pouquinho de cada dia, geralmente o bom é assim, você passa 2 dias, você volta de novo, lê 15 minutos, tenta entender, faz um exercício, se melhorou alguma coisa, você pega no dia seguinte, faz de novo, e assim que você vai fazendo, do que você ter que parar tudo de uma vez e ficar só nisso. Porque aí você não consegue fazer mais nada. Então, não procrastine isso, porque realmente funciona. Então, é uma coisa que eu entendo que na realidade material, muitas vezes você não tem tempo para voltar, porque é tanta coisa que a gente tem que aprender, tanta matéria, tanto conteúdo que socam pra gente que fica difícil. Mas é possível administrar isso de uma maneira minimamente razoável. Não é fácil e cada pessoa sabe o seu melhor jeito. E se você não sabe, procure quem que possa te ajudar a te orientar, peça ajuda. Veja os vídeos desse canal também, porque às vezes a gente fala alguma coisa legal. Mas peça ajuda, porque às vezes a gente fica martelando sozinho e não consegue realmente entender. Eu peço ajuda até pro ChatGPT, cara. Sério mesmo. Eu, às vezes, estou agarrado e eu sei assim, cara, eu preciso planejar como vou estudar isso daqui em tantos dias, de determinada maneira. Aí eu explico isso para ele e ele me dá um conteúdo razoavelmente bom, assim. Olha, você estuda isso esse dia, nesse dia você estuda isso outro, por esse livro, depois por esse livro, depois por esse livro. E às vezes funciona. Por que não, sabe? Ninguém não é porque tem inteligência artificial que a gente não pode usar. A gente não pode ser dependente dela e achar que ela sozinha vai resolver todos os nossos problemas, porque não vai. Então, é isso que eu queria falar. E vamos continuar estudando e sem procrastinar o nosso conhecimento. Valeu!